Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós chegamos então agora ao nosso estudo de número 14, a paixão e a morte de Jesus. Dentre os grandes mistérios da nossa fé, nós vivemos sem dúvida alguma a paixão, morte, ressurreição e glorificação de Cristo ao céu. Sem dúvida alguma são os maiores mistérios, junto com o mistério da encarnação que nós vivemos. E hoje então nós vamos falar da morte do Senhor. Nós temos aqui algumas ideias para desenvolver dentro do catecismo. Nós estamos aqui no nosso estudo do catecismo em 60 questões. Lembrando que esse estudo é um estudo que é o mínimo que nós precisamos saber para ser um bom católico. É claro que nós podemos aprofundar em cada tema desse, que nós estamos apenas falando genericamente, né? Mas falando dentro do catecismo da Igreja Católica. Então nós estamos explicando os mistérios centrais da nossa fé. Falando então da morte do Senhor, a primeira ideia que nós vamos desenvolver: Jesus Cristo é o Salvador. Meus irmãos, sem dúvida alguma, nós católicos, nós temos a certeza de que Jesus ele é o nosso Salvador. Nós temos essa certeza. Ao contrário do que alguns pensam, né? Nós não temos Maria como nossa salvadora. Maria é nossa intercessora. O único que salva é Jesus. Jesus ele é o Salvador. Depois do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais, o homem ele tinha necessidade de salvação. Porque todos nós, pelo pecado original de Adão e Eva, nós estávamos condenados ao inferno. Cada um de nós. E nós necessitávamos de salvação. Então Jesus, ele é o Salvador e ele é o único Salvador. São João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou de tal maneira o mundo que ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ele é o nosso Salvador porque ele nos ama. Segundo ponto, Jesus Cristo oferece um sacrifício de valor infinito. Isso aqui é muito, muito importante. Veja, Abraão foi pedido por Deus o sacrifício do seu único filho, o filho da promessa, que era Isaque. E Abraão não recusou o sacrifício do seu filho. E quando Deus viu que Abraão, ele era temente a Deus, ele era um homem de fé, e por isso ele se torna o nosso pai na fé, Deus então poupa o filho de Abraão. Mas ele não poupou o seu próprio filho. Então nós precisávamos de um sacrifício que fosse de valor infinito. Por quê? Porque a ofensa que os nossos primeiros pais cometeram foi uma ofensa de valor infinito. E precisava de um sacrifício de valor infinito para reparar. Porque veja, uma coisa é a gente dar, por exemplo, um tapa na cara de uma pessoa desconhecida. Isso já é grave, já é um pecado, já é uma ofensa. Mas se a gente dá um tapa no rosto do presidente da república ou de um senador, essa gravidade é ainda mais. Imagina dar um tapa no rosto de Deus. Deus é infinito e todos os atos que a gente faz contra Deus por causa da majestade de Deus, por causa de quem é Deus, esses atos, eles são os atos de valores infinitos. Então precisa de um sacrifício de valor infinito para poder reparar a ofensa. Salmo 48, no versículo 8, diz que o preço do nosso resgate é um preço caro demais e que a gente não pode pagar. Mas somente um Deus que fosse homem poderia pagar esse preço. Daí que vem a palavra redenção. Redimir é pegar de volta mediante pagamento. Jesus pagou com o preço do seu sangue a nossa redenção. Ele quis nos salvar. Ele quis nos resgatar pela sua entrega, pela sua oblação, e ele, como é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele pode realizar um sacrifício de valor infinito. Depois, terceiro, o sacerdote Jesus Cristo oferece-se a si mesmo. No Antigo Testamento,
Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam pão, vinho, as primícias da terra, ora oferecia animais. Esse era o sacrifício da antiga aliança. O sacrifício da nova aliança, que é realizado pelo único e eterno sacerdote Jesus Cristo, não é mais como o sacrifício da antiga aliança, mas é um sacrifício perene, único, verdadeiro e, o mais importante, ele é um sacrifício eficaz. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é sacerdote, e sacerdote é aquele que oferece sacrifício. Jesus, ele não oferece mais pão e vinho, ele não oferece mais animais, ele não oferece mais os frutos da terra, mas ele transforma os frutos da terra e do trabalho humano no seu próprio corpo, sangue e divindade. Então a oferta de Cristo é a oferta dele mesmo. É ele que se oferta por cada um de nós. Por isso ele é o grande, eterno e sumo sacerdote. Número 4. Para que Jesus se ofereceu na cruz? Ora, o catecismo cita 4 razões por que Jesus se oferece na cruz por cada um de nós. Primeiro, para dar glória a Deus. Nós sabemos que o telos, que é uma palavra grega que significa a finalidade da coisa, a finalidade nossa, ou seja, em uma palavra, se perguntasse por que estamos aqui, por que viemos aqui, por que Deus nos criou, claro, responderemos por causa do seu amor, mas a finalidade de estarmos aqui é para dar glória a Deus. Essa é a finalidade, dar glória a Deus. Jesus, então, no alto da cruz, ele dá glória a Deus, porque ele é Deus encarnado. E ele dá glória a Deus representando ali na cruz toda a humanidade. Segundo, para dar graças a Deus. Então, Jesus na cruz também, com a sua paixão e a sua morte e a sua ressurreição, ele dá graças a Deus. Terceiro, para reparar a ofensa do pecado. Então Jesus, com seu sacrifício, porque o homem é o pecado, nós já falamos isso, então nós estávamos na escravidão. Inclusive no Sábado Santo, na liturgia do Sábado Santo, diz lá no precônio pascal, quando é cantado, que aquele antigo documento ele foi cancelado por causa da redenção realizada de uma vez por todas por Jesus Cristo para cada um de nós. Então, para reparar a ofensa do pecado. E por último, o 4º ponto, para pedir a Deus o que necessitamos. Jesus Cristo, oferecendo o sacrifício da sua vida, faz com que Deus Pai escute sempre o que lhe pedimos em seu nome. Então, quando a gente faz o nosso pedido em nome de Jesus, esse pedido ele tem uma potência diante de Deus, porque ele passa pelo sacrifício e pela entrega de Jesus Cristo. Então esses são os 4 pontos por que Jesus se oferece na cruz. Número 5. A cruz na vida do cristão. O Evangelho nos ensina que todo discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. São Lucas chega a dizer: o que não toma a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Em outra palavra, no Evangelho de São Mateus, Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então a cruz, ela faz parte da vida do cristão. Inclusive a cruz, ela é o sinal da nossa salvação. É o sinal que nos identifica como cristãos. Então vai ficar como propósito, né, desse pequeno estudo que nós fazemos aqui agora, 2 propósitos. Primeiro, ao ver uma cruz ou um crucifixo, agradecer profundamente a entrega de Jesus por cada um de nós. E segundo, meditar com frequência as 14 estações da Via Sacra. Não só na quaresma, que nós temos a prática de todas as sextas-feiras da quaresma, rezar a Via Sacra, fica como propósito também, diante desse estudo, a gente também meditar lá as 14 estações da Via Sacra e, diante de um crucifixo, agradecer imensamente toda a oblação de Cristo por cada um de nós. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.